Ronaldo, o que você acha, cara, sobre essas questões aí dos autores da Bíblia, antes da gente entrar em acréscimos, em contradições dos textos, as coisas assim, para elucidar para as pessoas, o que você acha? Realmente foi o Mateus que escreveu o Evangelho de Mateus? Realmente foi João que escreveu o Evangelho de João? O que você acha? Bom, espero que vocês estejam me ouvindo bem, entendeu? Eu trabalho mais com a hipótese, né, da evidência interna que o rapaz mencionou ali, porque é mais ou menos assim, ó. A partir do segundo século, começa a surgir várias correntes de pensamento, né, desde gnósticos, tal, etc. E começam a surgir seitas, que foram consideradas heréticas depois pela igreja. E essas seitas, elas se combatiam. Por exemplo, os docetas. O docetismo tinha suas variações, mas os docetistas achavam que Jesus não tinha vindo fisicamente. Curioso, né, naquela época, ninguém tinha visto Jesus, né? Eles achavam que era um pneuma, uma aparência apenas. E quando você vai na corrente de pensamento joanina, que nós temos na Bíblia, você vê que João está combatendo essa seita. Ele fala assim, todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus, é do anticristo. Até a introdução do Evangelho de João é considerado para combater isso, quando ele fala, o verbo se fez carne, para dizer que Jesus tinha uma carne humana. Mas só que essa seita, ela só surge no segundo século. Aí nós temos um problema aí. Como é que um João apóstolo, lá no primeiro século, estaria combatendo uma seita que só ia surgir no outro século? Isso é um anacronismo. Um outro exemplo, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo fala assim, Cristo, descendente de Davi segundo a carne e declarado Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Isso que Paulo está falando é praticamente adocionismo, que era uma outra seita do segundo século, que entendia que Jesus Cristo era um homem comum, mas ele foi adotado como Filho de Deus. A única diferença é que essa seita acreditava que ele se tornou filho de Deus no batismo. E Paulo fala que foi na ressurreição. Mas aí nós temos um outro problema, né? Como que Paulo, supostamente no primeiro século, ele está falando de uma seita praticamente do segundo século? Ou o autor praticamente era um adocionista. Fora que João, se o autor está escrevendo provavelmente no segundo século, o autor desconhecia os sinóticos. Tanto que, por exemplo, no Evangelho de João não tem o beijo de Judas. E aí, como é que fica? Então, como que os autores estavam no primeiro século falando de coisas que só iam surgir depois? Então, esse é o meu primeiro argumento aqui com relação à originalidade. E, Ronaldo, sobre isso aí que os professores falaram, o que você pode acrescentar, cara? Que eu acho que está tendo um casamento muito bom aqui do pensamento de vocês em relação a essa composição aí dos textos bíblicos. O que você pode acrescentar aí para gente? Então, eu achei curioso, né, que o professor Sabino falou da destruição de obras, né, pela própria igreja, e nós temos, o pouco que nós temos, assim, de críticas, nós sabemos pelos próprios apologistas, como, por exemplo, Celso contra Orígenes, né? Orígenes escreveu uma obra criticando o cristianismo, e aí Celso faz uma resposta, mas nós só sabemos a resposta de Celso. E só pela resposta de Celso, a gente já sabe muita coisa. Imagina se tivesse a obra inteira, então, a resposta de Orígenes, perdão. Um outro exemplo é Justino, né, na apologia de Justino, né? Justino, com certeza, ele está lidando ali com pessoas que não creem na história. Aí Justino faz uma apologia, parece a Chiquinha defendendo o Nhonho, né? O Nhonho tá gordo? Sim, e daí? O Nhonho parece uma rolha de poço? E daí? É o mesmo que ele faz. Jesus parece os mitos gregos? Sim, e daí? Ele nasceu de uma virgem? E daí? É até cômica a apologia de Justino. E um outro exemplo que eu vou citar é Tertuliano, porque Tertuliano cita Marcião. Ele fala que Marcião tinha o evangelho, que supostamente era o de Lucas, e ele começava assim, Jesus desceu do céu em Cafarnaum. Isso lá nos primórdios da igreja. Então você vê, se o próprio... Então, travou, Ronaldo. Gente, olha só quem tá chegando aí, Jason Ferrer, cara. O pessoal tava aqui chamando por você. Isso aí, Jason, tamo junto, cara. Prazer ter você aí. Pode concluir, Ronaldo. Conclui pra gente aí, fala aí. Eu vou concluir que a minha conexão está travando. O próprio Tertuliano atesta que o evangelho que nós temos hoje sofreu uma alteração. Porque, segundo ele, o evangelho... Tá travando. Travou para vocês? Estão ouvindo? Travou. Fala de novo aí essa parte aí. Eu falei que o próprio Tertuliano atesta que o evangelho que nós temos hoje sofreu alteração. Eu estou ouvindo aqui. Tá ok aqui para mim. Isso não vai ficar travando. Eu já concluí, senão vai ficar travando. Não, pode falar. O Tertuliano... Eu não sei se é a minha conexão... Tertuliano, ele atesta que o evangelho de Lucas sofreu uma alteração. Porque ele fala que ele começava assim, que Jesus desceu do céu... Se eu não me engano, Ronaldo,
me tira essa dúvida. Se eu não me engano, o Tischendorf, ele vai endossar isso, né? Ele vai falar que não começava com genealogia, né? Não. Se eu não estou enganado, não é isso? Isso, e também não tinha aquele censo de Quirinos, como nós temos hoje. Tertuliano situa o censo de Lucas em outra época, que coincide mais com Mateus. Então, só aí a gente vê que o que nós temos hoje sofreu alterações. Rapaz, essa aí é pesada, hein? Cara, só informação bomba uma atrás da outra aqui, cara. Hoje tá sinistro. Ronaldo, cara, eu tô aqui assustado, velho. O que vocês estão trazendo é muito material. E eu sei que isso que vocês foram pegos de surpresa, né? Eu falei, vamos fazer uma live assim, assado hoje. Pode falar, professor Sabino. Quando voltar minha fala, vou trazer outra bomba. Olha só. Eu tô assustado aqui, cara. Então, Ronaldo, fora que se vocês tivessem tempo para se preparar, para trazer o material todo referenciado, tudo isso, fazer aquele escrutínio que eu sei que vocês são capazes de fazer, seria só torpedo atrás de torpedo, mas só com isso aqui já é devastador. Cara, o que você tem a dizer aí, cara? Fala aí pra gente. Bom, em Atos 17, fala que Paulo foi no Areópago grego debater com os filósofos estoicos. Beleza. Mas nós temos um probleminha aí. O Areópago que é descrito ali é da Grécia clássica. É uma Grécia que é aproximadamente uns 100 anos antes de Paulo. Eu ia até ler um trechinho aqui para vocês verem, ó, rapidinho, que ali foi destruída e reconstruída depois pelos romanos, quando os romanos dominaram. O autor de Atos retrata Arenas com os traços da época clássica grega. Tudo que se refere de Atenas é Agora e Areópago, né, que é o campo de Marte, ou colina de Marte, lugares comuns. Mas no tempo de Paulo, né, que acredita-se que é provavelmente no ano 50, essa área já não existia mais como espaço aberto. Já não existia, porque ela foi reformada, ela começa a ser restaurada por Augusto. Então fica uma pergunta. Se o autor fosse contemporâneo, como se acredita, que era Lucas, que estava lá no ano 70 escrevendo, né, em meados do ano 70, como é que ele não conhece a geografia do lugar da época dele? Uma pergunta honesta. É o mesmo que alguém escrever sobre Nova York hoje, eu falar assim, o professor Sabino, eu vi ele hoje nas Torres Gêmeas de Nova York. Eu sei que as Torres Gêmeas não existem mais. Elas foram destruídas. Então, esses erros geográficos, que nós já falamos de anacronismo, né? Esses erros geográficos mostram que os autores estavam escrevendo depois de uma época que eles não conheciam. Porque se ele conhecesse, jamais ele colocaria Paulo ali. Inclusive, Antônio, isso aí vai ser o tema da nossa live, que você vai ver de onde que surge Paulo lá com os estoicos, viu? Você vai ver que isso aí vem de Sócrates, tá bom? Rapaz. Mas a nossa live a gente vai falar isso daí. Olha aí, galera. Olha só, galera. Ronaldão, tá me ouvindo aí, cara? Tô. Ronaldo, vamos lá, cara. A gente tá vendo aí que praticamente já acabou essa história de que a Bíblia é original, né? Praticamente a gente já acabou com isso. Você sabe de mais algum texto, assim, mais alguma evidência que comprove essas contradições, essas variantes que são de fato impossíveis de atestarem uma Bíblia ou um Novo Testamento como sendo original? Então, Antônio, eu vou tecer um comentário, aí se você não se importar, vai ser o último, tá? Que eu falei para você que você ia ficar mais ou menos 1 hora, tá? Sim, tudo bem. Eu tenho algumas coisinhas. Peço até desculpa, até que além de 1 hora fica difícil para mim, tá bom? Não, então, tá ótimo. Nós já falamos de anacronismos, absurdos, agora eu vou chegar no último ponto, o desconhecimento da cultura e da época. Que nós falamos da geografia, né, do Areópago, e os autores do Novo Testamento, eles parecem que desconhecem a geografia da época. Por exemplo, a cidade de Nazaré não é atestada. Nós temos 3 listas que citam a cidade da Galileia, que é Crônicas, o Talmud e fontes romanas. Não tem Nazaré. Nazaré parece que é um equívoco, né? Parece que confundiram Nazareno com de Nazaré. Então o autor não conhecia a geografia do lugar. Outros exemplos, por exemplo, a cultura judaica. Marcos fala que Jesus era chamado de filho de Maria. Ele fala, quem é esse carpinteiro, filho de Maria? Isso não existe na cultura judaica, a não ser que o pai seja desconhecido. Aí eu pergunto, por que Marcos não menciona José nenhuma vez? Marcos conhecia o pai de Jesus? E por que ele usa uma expressão que não existe, a não ser quando a pessoa tem um pai ausente ou desconhecido? Meio estranho. O julgamento de Jesus. Jesus está lá de noite no Monte das Oliveiras, ele é preso e ele é levado ao Sinédrio na véspera de Páscoa. Isso não existe, pessoal. O Sinédrio jamais ia se reunir na véspera da festa mais importante do povo judeu. Chega lá no Sinédrio, o julgamento é muito rápido também. Um julgamento judeu demorava 40 dias e ser atestado pelo Talmud e outras fontes judaicas. Era uma regra dos judeus. Tem que ter 40 dias, 2 testemunhas.
apresentam duas testemunhas que estão testemunhando, segundo Marcos, preste atenção, falsamente contra Jesus. O que elas estão dizendo? Ouvimos esse Jesus dizer que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Marcos fala que isso era um testemunho falso, mas está em João. Ué, então o evangelho de João é falso? Jesus é levado depois para Herodes, né, no dia seguinte, é crucificado e morre no mesmo dia. Uma crucificação romana demorava dias, pessoal. Não era tão rápido assim. Então, quando você começa a observar todos esses detalhes, anacronismos absurdos, você vê que é uma construção de alguém que não estava ali testemunhando. Porque se a pessoa estivesse testemunhando, ela ia testemunhar pelo menos um pouco mais de acordo com a realidade da época. É o mesmo que eu falasse, assim, por exemplo, aqui hoje no Brasil, quer ver um exemplo? Estava nevando na Bahia. Não existe, pessoal. Você tem que ter um mínimo de conhecimento geográfico e cultural para ser testemunha de algo. Porque se você está escrevendo com certos absurdos, é porque você não é testemunha. Que nem o Evangelho de João. O Evangelho de João fala assim, que Jesus saiu de Jerusalém e foi para a Judéia. Mas Jerusalém é a capital de Judéia. É tão imbecil que é como eu falar assim, perdão a palavra imbecil. É tão estranho como eu falar assim, eu saí de Belo Horizonte e fui para Minas Gerais. Desculpa, não faz o menor sentido. Tá bom, Antônio? Obrigado aí pelo convite. Cara, sensacional. Um abraço, tá? Nós já conversamos uma vez, Sabino. Você lembra? Sobre Elon Reha. Um abraço, querido. Um abraço, professor J. Neto. Valeu, Ronaldo. Quarta-feira é a live com... Parece interessante. E ao Geiso também, um abraço, Geiso. Ô, meu companheiro, um abraço, cara. Aquela playlist lá, que é essa que você falou mesmo, eu tenho uma lista lá, historiadores falaram de Jesus, muito boa também, tá bom? E Antônio, obrigado aí pelo convite, tá? Seu trabalho é simplesmente poderoso e comovente. Obrigado, cara, obrigado. Isso aí, quarta-feira estamos juntos aí para você trazer aí mais esse peso aí nessa contribuição, cara. Então, obrigado de coração, espero que o pessoal aí, mais de 530 pessoas assistindo a live agora, possam ir lá no seu canal que eu estou colocando aqui na descrição e se inscrever, porque você merece muito, você faz um trabalho muito bom, tá de parabéns, cara. Então, quarta-feira é nós de novo aí. Valeu, cara. Obrigado, falou.